muito bom dia. Acaba de ser publicado o diário de Renato Russo em uma clínica para dependentes químicos. As anotações do líder do Legião Urbana revelam o empenho dele para seguir os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. O programa de recuperação é usado em milhares de grupos no país para tratar diferentes tipos de compulsão. Os nossos convidados para falar do assunto são o terapeuta ocupacional Ronaldo Viana, responsável pela comunidade terapêutica Terra da Sobriedade, e o psicólogo especialista em dependência química, Luciano Pinheiro. Eles vão nos explicar os conceitos expressos pelos 12 passos. Esse programa pode ajudar não apenas os alcoólatras, mas pessoas com vários tipos de dependência, por drogas, por compras, por comida e até dependência por relacionamentos afetivos. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Na verdade, tem um comportamento, um fundo comum em todas essas histórias de dependência, né? Sim. O que nós enxergamos como comum é a compulsividade, né? Esse é um dos elementos prioritários aí. Existe dentro de um programa de NA, existe a expressão obsessão. Né? Então, a pessoa ela tem e vive uma obsessão por algo que é externo e que ela acredita que aquilo ali vai resolver alguma questão da sua vida. Então, ela se entrega totalmente a esse produto, a essa substância, ou a esta ação, esse processo, ou este sentimento, né? Aí colocando de uma maneira como que as pessoas também elas podem, né, ser motivo de transtorno, de dor, de sofrimento, quando você depende emocionalmente, né, de uma pessoa. Que as pessoas que têm as dependências, elas de uma certa forma, a gente nem tem como muito separar, não. Uma pessoa que tem uma dependência química, com certeza ela tem também algumas dependências emocionais, né? Não tem como você separar muito bem isso. Uma pessoa que tem uma dependência, uma compulsividade por comida, é evidente que isso vai trazer uma série de outros transtornos em outras áreas na sua vida social, na sua vida amorosa, a vida afetiva, né? Tanto que muitas vezes as pessoas, para se defender da compulsividade por comida, acabam muitas vezes recorrendo a substâncias químicas, né? A ansiolíticos, a estimulantes, né? Moderadores do apetite, e a pessoa acaba muitas vezes contraindo uma dependência desta substância química, né? Então, tentando se livrar para responder a um padrão social, tem que ser magrinho, né? Então, a pessoa muitas vezes pode pegar. É muito comum as pessoas irem passando de uma para outra. Toda vez que a gente se queda a buscar alguma coisa concreta, objetiva, aqui nessa experiência nossa, vamos dizer, mundana, né? Nessa experiência da gente do cotidiano, da rotina, para responder a um sentido de nossa existência, com certeza absoluta, a gente acaba contraindo um adoecimento, né? Um transtorno. Então, nós precisamos realmente compreender o que é que nos leva, em princípio, para tentar resolver esse problema existencial nosso nas coisas, nessas experiências que são aqui visíveis, né? Mensuráveis. A gente tem que buscar e elevar o nosso sentimento, o nosso entendimento para um plano mais elevado, né? Então, o trabalho emocional, né, que é feito pelos 12 passos, ele pode ajudar pessoas que querem mudar comportamentos negativos de toda espécie, né? Exatamente, né? O programa de 12 passos, ele vem, né, da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, né, que foi fundado, vamos assim dizer, em 1975 nos Estados Unidos, e ele tem uma natureza, uma essência protestante, sendo que 6 dos 12 passos fala sobre um poder superior, né? O interessante é que esse poder superior não necessariamente precisa ser Deus. Ele é colocado nos 12 passos como um poder superior na forma como cada pessoa o compreende. Então, o programa de 12 passos, ele não é só para quem acredita em Deus. Ele pode ser para qualquer pessoa que tenha algum problema de ordem compulsiva e obsessiva. A pessoa admite a impotência em relação a isso, né? E o fato dela admitir essa impotência, ela para de lutar contra aquilo. E é lógico que o programa não para por aí. Esse é apenas o primeiro passo. E a partir disso, ela entrega suas vontades na vida desse poder superior que ele compreende da forma que ele compreende, né? E tem o segmento dos 12 passos, né? Muito interessante. Quer dizer, um dos princípios iniciais é que cada pessoa, para lidar com seus problemas, tem que admitir a própria fragilidade. É o começo de tudo. Exatamente. É isso. Exatamente. É o começo de tudo. Se não existir uma aceitação, não tem a menor condição de fazer nada. Eu sempre uso uma metáfora muito simples.
você olhar no espelho, né? Assim, e você não vê que o seu cabelo está atrapalhado, você vai manter o cabelo atrapalhado, entende? Você tem que enxergar que o cabelo está atrapalhado para você poder arrumá-lo, né? Senão não tem como. Então, essa admissão, essa aceitação é exatamente o reconhecimento dessa realidade, que é a parte mais difícil, porque o processo de adoecimento, junto dele existe um processo de negação patológica, né? A pessoa, ela fica cega, ela não enxerga o que é que está acontecendo com ela, e ela vai se afundando cada vez mais. Não estou tão mal assim, eu ainda estou no controle, né? Sempre a gente acha que não foi tão exagerado assim, ainda às vezes até acobertado pelas amnésias alcoólicas, né? Que são verdadeiras, são reais. Então você tem uma perda momentânea de memória, você não sabe o que aconteceu, mas as consequências são sempre verdadeiras, né? Então o estrago, ele está sempre reportado pelo familiar, né? Assim, por aquele prejuízo que você tem que arcar com ele, né? Então essas consequências prejudiciais, né, e que levam ao desgaste profundo da pessoa, é que muitas vezes estão na base da aceitação, infelizmente, né? Assim, o programa de Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, os passos, eles não entram de maneira intelectiva para a pessoa, não é uma coisa que se dá na inteligência, não, é uma vivência, uma experiência, né? Tanto que a aceitação, ele é seu primeiro passo de reconhecimento de uma derrota, né? Uma coisa que você queria controlar e que você não é capaz de controlar. A aceitação, né? A declaração dessa doença, feita por uma pessoa como Renato Russo, né? Que assim, é um poeta de uma geração inteira, né? Tá aqui o livro que são os diários dele, na descrição dele, para tentar seguir os 12 passos, quer dizer, pode ajudar na aceitação de outras pessoas, né? Se uma pessoa extremamente inteligente, sensível, sofria do problema, porque eu não é? Sim. Pode ajudar. Com certeza, pode ajudar. E existe uma mudança de paradigma também, né? Porque geralmente a proposta de um dependente químico, de um alcoólatra, é tentar controlar o uso. E na insanidade de tentar controlar aquele uso, a pessoa cada vez mais ela se afunda, né? Tô falando no caso de dependência química, não de outros tipos de usuários, né? De usuário esporádico, até mesmo usuário abusivo. No caso da dependência química, a pessoa, ela adquire um padrão compulsivo e obsessivo naquele uso, que ela, por si só, ela não consegue parar. E quando ela admite a impotência, que ela não consegue dominar esse comportamento, aí o programa começa a funcionar. Aí, né? Tem que procurar ajuda. Seria interessante ela procurar ajuda, né? Não que ela tenha, mas seria interessante, o 12 Passos pode contribuir muito com isso, né? Porque ela, parando de tentar controlar esse uso, ela admite a impotência, então ela aceita o resto da programação, né? Que traz muito benefício. Na verdade, traz uma mudança do estilo de vida, não só abstinência. A abstinência é apenas o pré-requisito por restante dos outros 11 passos fazer sentido na vida da pessoa, e realmente ela muda caso ela pratique, né? E por que em grupo isso fica mais fácil? No grupo existe um fenômeno, nas literaturas, né, descritas da Irmandade de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, podemos chamar de um efeito espelho. A pessoa em grupo, ela vê o depoimento de uma pessoa, vê a partilha de uma pessoa, ela se identifica naquela partilha e automaticamente ela faz uma reflexão sobre a vida dela e tenta colocar tanto os acertos para funcionar na vida dela, como aprende por observação. Uma pessoa teve uma recaída, por exemplo, dentro de um grupo, ela fala, poxa vida, se eu fizer isso eu posso recair também. Então acaba com um aprendizado, né? A gente chama de um grupo de mútua ajuda, não é só autoajuda, mútua ajuda, que a pessoa, ela estando ali, ela também está ajudando e recebendo ajuda. Então é muito terapêutico. Eu acho bacana quando você coloca, né, da questão do Renato Russo. A dependência química, o transtorno instaurado, ele não escolhe as pessoas, né? Não escolhe. Independente do nível intelectual, independente do status que essa pessoa tenha, independente do nível socioeconômico, qualquer pessoa, ela está sujeita a este adoecimento. E o que é muito, muito sério, para mim, é o que mais chama a atenção na questão desse adoecimento, é que a razão, ela fica praticamente destituída da possibilidade de ajuda, entende? É meio contraditório, porque nós estamos aqui no esforço racional, lógico, né? Assim, a gente está falando de literatura, de bibliografia, mas é pragmático, é uma experiência mesmo vivida, né? Quando eu estava falando, você tem aquela experiência de fracasso e aí você tem uma admissão,
né? Assim, agora, essa experiência de fracasso, essa admissão, ela não é uma sujeição, né, a mais, não é você se tornar escravo de uma outra pessoa, de uma outra coisa, né? Você não sai da droga para você ficar escravo de um grupo, escravo de uma ideologia, não é isso, é o contrário disso, né? E eu entendo que é muito semelhante à coisa mais simples da vida, né? Assim, nós todos estamos em direção à morte, todos nós, a gente vai morrer um dia, né? Assim, mas nós não somos capazes de falar que dia e que horas que nós vamos morrer, ou seja, nós não temos o controle absoluto sobre essa condição de vida e morte que nós temos, né? Que nós vivemos. A mesma coisa, a pessoa que experimenta a dependência, ela vive isso, por mais absurdo que possa parecer, para qualquer razão ou qualquer ciência que venha aí, entende? Para explicar. Mas a verdade é que uma pessoa que tem o transtorno de dependência, ela nunca sabe quando que ela vai usar ou quando que ela não vai usar. Ela não sabe disso. Ela pode fazer uma entrega, ela pode fazer uma entrega, que aí é os passos que vêm subsequentes, né? Você tem a admissão, aí você tem uma preparação para que você possa estabelecer uma mudança na sua vida, e aí você estabelece um plano de ação, né? É pragmático, é o dia a dia, é uma rotina, é um programa de vida que se instala. Você falou de plano de ação, Ronaldo, eu não sei se vai dar para ver, assim, porque é interessante ver essas tabelas que foram transcritas aqui, que são as que foram realmente, deixa eu ver, não dá para ver muito bem. São os planos de ação mesmo, dia a dia, os exercícios que ele precisou fazer numa clínica e tal. Agora eu quero perguntar para vocês o seguinte: a gente vendo os benefícios que esse tipo de acompanhamento pode ter, uma família, um amigo, ele pode, deve, adianta ele ficar dizendo, vá procurar um grupo? Ou tem que partir da própria pessoa? Na verdade, para a pessoa fazer parte, o único requisito é ter o desejo de parar de beber ou parar de usar. Então, o familiar ele pode até sugerir que a pessoa vá, mas se a pessoa não quiser, não vai funcionar, né? Porque parte do desejo da pessoa. As Irmandades Anônimas não existe nenhuma imposição. Toda a programação são apenas sugestões. Inclusive os 12 passos, quando fala lá, admitimos, isso quer dizer que nós admitimos, está funcionando para a gente, né? Os membros. E pode funcionar para você também, caso você queira, né? Essa é a mensagem que passa o programa. E parece que é o único lugar que eu vejo que existe um jargão, né, dentro da literatura, que quer render para vencer. A pessoa se rende e a partir dessa rendição ela começa a vencer, né? É muito interessante isso. Agora, existem os grupos também para familiares, né? Ou seja, aquela pessoa onde não está manifesta ali a doença na relação direta com a droga. Ela sofre com a dependência. Para mim esse fenômeno hoje, ele é um fenômeno que manifesta no indivíduo, mas ele não é um fenômeno de um indivíduo. Ele é um fenômeno social e claramente a gente identifica ele na dinâmica familiar. Então, se a família ela não se envolve, muitas pessoas que eu vejo resolverem os seus problemas, resolveram porque se desligaram, romperam com a família de origem. Por quê? Porque a família não acompanhou este processo. E, muitas vezes, as famílias se mantêm mais como facilitadoras ou superprotetoras do que propriamente adequadas para precipitar no indivíduo esse pedido de ajuda. A gente realmente não tem como ajudar uma pessoa que não queira ser ajudada. Mas uma pessoa que está vivendo uma compulsividade, ela vive ali o dia inteiro, é pensamento droga, é ação droga, é sentimento droga, ela vive aquela compulsividade. Então o que aquela pessoa quer? Droga. Se uma família dá droga, o que vai acontecer? Essa pessoa vai morrer na droga. É só isso que vai acontecer, ué. Então tem muitas famílias que elas pagam o traficante por medo, que ameaçou. Gente, traficante quer receber dinheiro, não quer matar ninguém não. Se matar, não recebe. Entende? Ele está querendo o dinheiro. Então as pessoas precisam de refletir e entender que elas também têm que mudar condutas, que são essas condutas facilitadoras, de acobertar, né? Tem muita família que fala, eu não vou, eu deixo ele usar a droga aqui dentro, até vi N mães, vai comprar a droga para o filho usar dentro do quarto lá, quietinho, entende? E faz isso porque se ele for lá na rua, ele pode ter problema com a polícia, aí ele rouba lá na rua. Então, que valor é esse de eu fabricar um ladrão dentro de casa? Que valor que é esse? Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre a dependência e a codependência das famílias. Já, já.